aula de hoje, ainda na introdução, nós vamos estudar um pouco uma mensagem que o Emmanuel psicografa falando sobre o livro, baseado muito em algumas teses do Kardec. Como a gente falou na aula passada, esse livro, de certa forma, ele é um livro um pouco polêmico, porque ele vai dar uma espetadinha em alguns conceitos que a gente tem meio arraigado e que nem sempre são conceitos de acordo com as bases da doutrina espírita. A gente busca, através do estudo, conhecer cada vez mais. Por isso a importância da dedicação constante ao estudo das obras básicas, das obras subsequentes às obras de Kardec, e para que a gente possa absorver esse conhecimento, meditar sobre esse conhecimento e incorporar no nosso dia a dia. Essa talvez seja a parte mais difícil da doutrina. É a parte da vivência que o conhecimento traz para aquele que descobre a existência da espiritualidade, que comprova a reencarnação, que sabe que nós estamos aqui num mundo ainda de provações, que sabe da necessidade do progresso espiritual, não só da própria pessoa, mas de toda a humanidade, e da responsabilidade que nós temos com relação a isso. É muito difícil, não é fácil. Nesse contexto que a gente está sobrevivendo, nesse caos, nessa perturbação aparente, parece que a coisa perdeu o rumo. A gente viu ontem, eu estava na televisão, à noite, quando eu cheguei, escutando que o atual presidente dos Estados Unidos comanda um ataque direcionado à Síria, quando todos os militares, todos os assessores diziam que ali é uma situação muito problemática, que por via diplomática tentar resolver talvez fosse o mais indicado. Mas o ego e a necessidade de se fazer demonstrar poder, às vezes leva não só ele, não só talvez o país dele, mas num contexto mais mundial, uma situação extremamente perigosa. É isso onde nós estamos mergulhados. E a gente pergunta, qual é a minha responsabilidade com relação a tudo isso? O que eu posso fazer com relação a tudo isso? Como proceder com relação a tudo isso? O exemplo típico é a atual condição do nosso país. Cada brasileiro, quando para pelo menos umas 10 vezes por dia, começa a reclamar da situação social do nosso país. É comum. Porque nós estamos passando por uma fase de transição. Agora, o otimismo que é necessário, visualizarmos um horizonte mais positivo e colaborarmos para que essa postura positiva aconteça. Eu estava conversando logo aqui na entrada, a gente estava dizendo que a gente está num momento muito diferente da humanidade, onde que as pessoas não dialogam mais, onde a pessoa tenta impor o seu pensamento e não aceita o diálogo com aquele que pensa diferente, com aquele que precisa do esclarecimento, talvez para mudar o seu ponto de vista, mas a gente não admite escutar algo que vá contra as nossas ideias. E aqui dentro desse livro, a gente vai também identificar algumas situações que o André Luiz coloca, que vai estar muito dando aquela cutucada nos nossos conceitos, nos nossos fundamentos, não nos fundamentos da doutrina. Então é muito importante que a gente conheça exatamente quais são os fundamentos, quais são as teses, quais são as posturas que o verdadeiro espírita tem que ter, para que a gente possa, aí sim, defender essa opinião. Defender não é impor. E a gente, talvez, pelo exemplo, toque muito mais algumas pessoas do que a oratória. Então é preciso que a gente aprenda, estude, assimile esse conhecimento, mas vivencie no dia a dia
esse conhecimento. Esse livro ele vai trazer algumas teses polêmicas, alguns temas que são meio controversos, que muitas vezes não são nem abordados dentro do debate da casa espírita, né? Mas está lá, a gente vai estudar capítulo a capítulo, às vezes demorando um pouco mais em cada capítulo, para que a gente possa assimilar. E é um debate, não é porque eu estou aqui, que eu li, que eu fui estudar, que eu fui buscar, que eu sei também. Nós estamos numa conversa, num debate. Ainda mais que as aulas do ICEB são divulgadas pela internet, você imagina o público e a diversidade de opiniões que nós vamos encontrar. Mas esse ambiente do ICEB é específico para isso. Doutor Jorge Andréa sempre colocava, às vezes eu conversava muito com ele, a gente brincava, falava assim, às vezes eu fico pensando que eu exagero demais naquilo que eu falo, talvez eu carregue demais um pouco em base científica, e ele brincava, meu filho, é melhor mandar um torpedo para a pessoa do que nada, porque na hora que ela recebe aquela informação, aquilo estremece as estruturas, e ali desperta às vezes para conhecer um pouco mais aquilo que ela está colocando uma interrogação. Eu me lembro muito da Dona Delta, eu vim ao ICEB por causa da Dona Delta Amorim, né? A Dona Delta me conheceu, me convidou algumas vezes e depois eu sempre acompanhei. E eu tive uma ligação muito fraterna com Dona Delta. Acompanhei talvez os últimos 10 anos de existência dela aqui nessa jornada. E eu fui muito próximo a Dona Delta, aos familiares dela. Dona Delta dizia que era minha mãe do Rio de Janeiro, né? E conversava muito com ela sobre o seu Deolindo. Eu não conheci, não tive a oportunidade de conhecer Deolindo Amorim, mas ela falava que exatamente essa era a postura do seu Deolindo quando pensou em criar o Instituto de Cultura Espírita, um fórum de debates sobre a doutrina espírita. Debates. Não é um fórum de imposição de um conhecimento pessoal da doutrina espírita. A tribuna do ICEB está aberta a todos nós. Nós estamos aqui estudando, cada um colaborando, trazendo um pouco sobre esse aspecto da doutrina. E é um pensamento de fronteira. Nós vamos ver aqui, eu vou buscar um pouco da aula passada, a questão que a gente coloca os fundamentos do pensamento, do conhecimento religioso, do conhecimento popular, do conhecimento científico, e a gente vai encontrar nos fundamentos da doutrina todas essas características. Que a gente vê como a doutrina se expande, como ela cresce, como ela assimila novos conhecimentos, como ela busca, através do método científico, comprovar as suas teses. Kardec foi impressionante. Kardec foi um homem de ciência que trouxe um conhecimento novo, uma mudança no paradigma do conhecimento da humanidade. Não que fosse totalmente desconhecido, mas era incorporado em algumas filosofias, algumas correntes do pensamento, como algo místico, como algo metafísico. E ele traz, através das suas experimentações da mediunidade, a proposição da existência de um mundo extremamente dinâmico, muito mais do que o nosso mundo físico, aonde as interações no mundo espiritual são muito mais intensas do que as interações entre nós encarnados, aonde a ligação entre as duas fases, a vida material e a vida espiritual, acontece a todo instante, aonde os espíritos estão constantemente nos enviando bons pensamentos, e nós, às vezes, não absorvemos e não damos a liberdade desses espíritos no nosso ambiente. Então, nós vamos ver que essa postura que o Kardec trouxe realmente foi muito diferenciada do que existia no contexto de religião, de filosofia e de questionamento científico. Então, a gente começa a nossa aula de hoje, um pouquinho, eu vou adiantar aqui, porque eu não consegui aqui. Eu não consegui terminar muito bem, a gente teve que correr nos últimos instantes.
Então, eu vou fazer uma recordação um pouco rápida. Quais são as características do conhecimento popular? Então, eu coloquei superficial. Ele é aquilo que acontece, alguém diz e passa a ser uma verdade. O conhecimento popular, ele se contenta com a superficialidade. Então, ele não busca aprofundar. Aquilo que começa a ser dito passa a ser considerado como verdade. Vamos jogar isso dentro de algumas coisas. Eu vou buscar sempre essa ligação com o nosso ambiente, com o nosso meio espírita. Muitas coisas são extremamente superficiais. Muitos posicionamentos pessoais passam a ser incorporados como verdade em várias correntes espiritualistas. Outra característica, ele é sensitivo, geralmente se refere a vivências e emoções da vida diária. É aquilo que a gente experimenta. Se você, por exemplo, passa por algumas experiências, algumas vezes, e a resposta sempre é igual, você passa a dizer que aquilo é uma verdade. Então, se você, vamos lá, toma Coca-Cola e passa mal uma vez, toma Coca-Cola e passa mal a segunda, a terceira e a quarta, você define Coca-Cola me faz mal. Mas você não viu com o que você combinou o refrigerante. Você não viu qual era a sua disposição ali, mas você assume e deixa de tomar. Conheço gente que fala as coisas mais... Eu não posso tal coisa com tal coisa, porque isso não combina, que faz mal. Né? Mas às vezes, para mim, eu faço uso disso, não faz? Cada um tem a sua vivência, a sua experiência. E aquela verdade é uma verdade pessoal das minhas vivências. Outra característica, ele é subjetivo. Tá? Ele é próprio daquele que organiza essas experiências. É o meu pensamento, é a minha experimentação, passa a ser a minha verdade, que passa, através do tempo, podendo ser incorporado a outras pessoas. Então, como eu interpreto alguma coisa, passa a ser para mim a verdade. E eu, dependendo do nível de interação com outras pessoas, comungo com elas aquela verdade, a verdade passa a ser absorvida por todos daquela comunidade, daquele povo. Então, é a forma da experiência pessoal. A outra, a sistemático. Porque ele está baseado na organização pessoal das experiências. Ele não considera, como a gente vai ver no conhecimento científico, que ele vai buscar experiências diferentes para o mesmo fenômeno e traz uma base que passa a ser a verdade. Kardec, quando formulou as perguntas do Livro dos Espíritos, ele enviou a mesma pergunta para vários médiuns em diferentes partes do mundo. E esperou essa resposta, analisou aquela resposta, de tal forma que quando a resposta era concordante, ele dizia, aí tem uma verdade. Porque eu recebi do indivíduo A, B, C ou D a mesma resposta para a mesma pergunta. Então você vê, não é essa sistematização do conhecimento da doutrina espírita foi fundamental. Ele não partiu da interpretação dele ou de um único médium que estava assessorando, dando a ele aquela resposta. A outra, essa característica também ele é falível, tá? Ele é aceito mesmo sem passar pela prova da experimentação. Aquilo passa a ser a verdade do indivíduo, passa a ser a verdade da comunidade, passa a ser a verdade de um povo, sem nunca ninguém ter testado aquilo, ter comprovado se aquilo é ou não verdade. Então, às vezes, a gente lê algum relato do passado, de alguns fatos do passado, algumas posturas, como essas pessoas tinham essa visão. Eu me lembro que quando
Minha avó contava muito disso, a dificuldade de você conseguir remédio na transição do século XIX para o século XX, numa cidade do interior, que ela morava em Minas, e que era comum, por exemplo, as pessoas usarem aquilo que estava ali. Qual era a disposição que ele tinha? Então, ela conta que havia alguns remédios que eram coisas mais impressionantes. Alguns chás que davam para bronquite, porque ela tinha uma irmã, que ela contava, não é possível, você fazia chá, a pessoa tomava chá desse tipo de coisa, tomava, porque alguém disse que aquilo fazia bem. No desespero, que você não tinha nada, ninguém foi buscar uma prova. Hoje a gente sabe que esse conhecimento popular, principalmente na área da medicina popular, ele tem bases muito sérias. O próprio pesquisador vai indo buscar esse conhecimento com os povos que ainda vivem mais nas selvas, nos índios, ou nos povos que têm uma cultura milenar, para descobrir o princípio ativo que está por trás daquele produto que provoca a cura da doença. Então, é um conhecimento que foi sendo assimilado pela experimentação durante o tempo, mas não foi comprovado. Hoje, a ciência já busca até essa comprovação. Hoje, para que um remédio seja comercializado, ele leva anos entre a descoberta e o produto vendido na farmácia. É a segurança da experimentação que diz que aquele medicamento pode ser usado dentro daquela dosagem. Bom, vamos passar agora ao que seria o conhecimento teológico. Aí a gente já começa a entrar num aspecto conflitante. Aí a gente já começa a ver que as nossas posições teológicas, elas têm que sobressair sobre a posição do outro. A minha fé é melhor do que a do outro, ou a minha fé é mais séria do que a do outro. A minha fé é mais forte do que a do outro. É muito comum isso, tá? Mas vamos ver as características do conhecimento. Bom, eu separei algumas mais importantes para a gente não... Ser valorativo, porque essas doutrinas, elas são fundamentadas geralmente em posições sagradas. Então, essas proposições foram reveladas por profetas, anjos, ou pela própria divindade, e não pode ser questionada. Quem é você para questionar aquilo que um profeta disse há 5.000 anos atrás? Não pode, não se questiona. Os livros sagrados das grandes civilizações, eles são inquestionáveis, a verdade está ali. Não se discute. Tá? Outro, ele é inspiracional. Foi inspirado por revelação divina. Então, quando a gente pega, por exemplo, o livro dos Espíritos, ele é um livro inspiracional. Ele foi inspirado por revelação dos Espíritos. As perguntas que foram formuladas, as respostas, ele é, então, dentro da nossa doutrina, ela é inspiracional, mas presta atenção. Como eu contei, Kardec levantou essa informação em diferentes pontos. Ele foi buscar exatamente aquilo que era a verdade. Se o médium A recebesse uma comunicação mediúnica do determinado espírito, respondendo de uma forma, o médium B, C, D, E, em diferentes partes do mundo, em condições totalmente diferentes, recebessem a mesma pergunta e respondessem da mesma forma, aquele conhecimento, apesar de ser inspiracional, tinha passado pelo crivo do teste da experimentação. Não foi um único médium, não foi uma única proposição que foi mandada, não foi uma única pessoa que sentou e psicografou toda uma verdade. Então, a tese da doutrina espírita, ela tem base inspiracional, mas ela tem uma forte experimentação para a comprovação dos fatos. Bom, outra característica que ele tem, o conhecimento teológico, é ser exato. E isso já vem. Se ele foi revelado
é uma proposição sagrada que foi a partir de uma revelação divina, é infalível e é indiscutível que ali está a verdade. Eu não posso questionar, eu não posso exercer a minha capacidade do uso da razão e tentar provocar aquele questionamento. Em vários aspectos da humanidade, em todas as eras, a gente teve sempre aqueles que questionavam o conhecimento teológico e foram taxados, foram queimados, foram mortos, foram executados, porque você não discute isso, aceita e acabou. Então a gente tem várias demonstrações na história de grandes pensadores que tiveram a sua vida eliminada porque começaram a questionar algumas bases desse conhecimento teológico. Bom, eu acho que talvez o que é mais sensível do conhecimento teológico é ele ser dogmático. Porque se o conteúdo é a partir de uma revelação divina e ele é considerado como verdade, você tem que aceitar e acabou. É um ato de fé. Aceite e não questione. Então, por ele ser dogmático, talvez seja a proposição, quer dizer, seja a coisa mais forte do conhecimento teológico. Não se discute nenhuma proposição teológica, porque ela está fundamentada na verdade. Presta atenção que aí a gente traz para o nosso ambiente da casa espírita. Algumas pessoas têm uma postura extremamente dogmática. Sabe aquele chato que sempre pergunta o porquê das coisas? Ele tem razão de ser. E às vezes você não entende determinadas proposições dentro de algumas correntes e você pergunta o porquê disso. Mas dentro, se é um conhecimento, se é uma postura que foi revelada pela divindade, é uma verdade absoluta, a gente não pode questionar, aceita-se. Isso não faz parte da tese espírita. Isso não é uma proposição espírita, e a gente vai ver isso aqui ainda hoje. A base do conhecimento da doutrina espírita foi e sempre vai ser o questionamento. Isso faz parte, nós como espíritas temos que ter essa proposição de questionarmos tudo aquilo que chega até nós. Então é muito comum a gente, dentro do ambiente das casas espíritas, a gente sempre dizer, mas os espíritos disseram isso, acabou, é verdade, passa a ser uma verdade. Eu acho que todos nós já passamos por experiências desse tipo. Tá? Bom, a gente viu no estudo do livro Domínios da Mediunidade que o fenômeno da comunicação mediúnica tem uma forte componente anímica do médium. O controle, a gente viu naquela descrição da reunião mediúnica do capítulo 5, eu acho que é até do livro, em que há uma médium responsável, uma médium já totalmente preparada, muito bem preparada e dotada das faculdades mediúnicas. Mesmo assim, o André pergunta para o Aulus e ele fala, mesmo na condição dessa médium, com todo o desenvolvimento que ela tem, com todo o aprendizado, com todo o exercício da mediunidade, ainda existe o filtro pessoal dela em relação à mensagem. E é isso que acontece. Nessa hora, as nossas proposições mais íntimas interferem. É muito engraçado, já aconteceu comigo uma vez. Você defendeu uma tese que não é a sua. Eu já fui colocado numa situação em que eu tinha que ser um advogado contra a doutrina espírita. Eu tinha que mostrar que todo o conhecimento que estava nas teses do Kardec
era falso. Difícil isso. Você tem que ir contra o seu posicionamento. Então nós vamos trazer, é muito difícil, mas isso acontece no dia a dia. Quando as nossas bases são questionadas, é quando a gente levanta aquela coisa assim, mas eu vou defender o meu ponto de vista, eu estou sendo dogmático, eu não estou tendo a capacidade de escutar o que o outro tem para me dizer. E é isso que está acontecendo no contexto social que a gente observa hoje. O diálogo, a participação coletiva numa ideia, hoje quase que não é admitida, aceita-se. Então, essa característica do conhecimento teológico em ser dogmático é a coisa que nós mais temos que correr desse posicionamento. Como espíritas, a gente vai ver hoje ainda a tese do Kardec com relação a isso. Então, vamos ser muito críticos com essa ponta desse comportamento dogmático que nós temos. Vamos escutar, vamos estudar para que a gente possa conversar, dialogar, debater as ideias. E, às vezes, chegarmos à conclusão que nós estamos errados e abandonar aquela postura pela outra postura. Então, talvez essa característica do conhecimento teológico em ser dogmático é a que a gente mais tem que tomar cuidado. Bom, para a gente finalizar, o conhecimento científico tem toda uma série de proposições que a gente vai estudar aqui e vai ver ainda hoje. Então a gente tem, ele é racional, porque são ideias que organizam um sistema. Tá? Os conceitos se combinam de tal forma que novas ideias podem surgir. Então, a base do conhecimento científico, do conhecimento mais forte, ele faz isso. Você tem a base de conhecimento, essas ideias vão se combinando e eles vão se formando novas ideias. É aí o progresso científico. Outro dia eu vi um filme mostrando o primeiro transistor que foi feito em 1947, eu acho que era. Era uma peça de cristal que tinha mais ou menos 10 centímetros de tamanho, era desse tamanho, um transistor, tá? Que é um componente eletrônico que evoluiu. Hoje nós já temos a microeletrônica. Hoje, em pontos do tamanho de 1 milímetro, você tem dezenas, centenas de transistores. Então você vê como é que evoluiu. Mas esse transistor, esse primeiro transistor, quando ele foi criado em 1947, já foi uma evolução muito grande. Ele próprio, o próprio criador desse transistor, evoluiu essa ideia e aprimorou. Computador é outra coisa. A gente vê como é que o conhecimento, as ideias vão se surgindo, vão se formando. Então, computadores hoje nós temos em todos os pontos, a gente nem sabe hoje, mas toda a nossa vida quase está sendo regida por um computador, por um programa de computador. Se você está no seu banco, você está sendo avaliado, tem todo um sistema. Se você usa o seu cartão, se você está no supermercado, você vai pagar na caixa. Lembra quando a gente fazia compra? Eu, quando era muito pequeno, ainda peguei isso. Que ia na mercearia, tinha um atendente que fazia a nota de compra, ia lá, buscava, você ia com a sua lista, ele ia, pegava o produto, botava na sua frente, ia pegar. Hoje é tudo automatizado, gente, a gente passa. Tem uma loja nos Estados Unidos, que foi lançada agora em março desse ano, me parece, que já não tem mais funcionário. Você entra, a hora que você entra, o sistema identifica você. Na hora que você dá acesso, ele abre uma conta digital para você, você pega o produto, enfia na sua bolsa, ele já está debitando no seu cartão de crédito e você sai da loja. Não tem mais funcionário.
Olha a evolução do processo que a gente vê, que partiu daquele transistor de 10 centímetros de diâmetro, em 1947. Hoje, evoluiu, a base do conhecimento cresceu. E é isso, uma das características mais fundamentais, é ser formado de ideias que originam novas ideias. Então, à medida que a base do conhecimento se expande, esse conhecimento cresce. E a gente vai ver que o Kardec afirma isso. Outra característica, ser factual. Parte de fatos, pode interferir nele, mas sempre volta a ele. Ele analisa o que está acontecendo no nosso ambiente, usa o fato, questiona, argumenta, busca novos fatos, testa aquele fato e absorve como verdade. Foi o que o Kardec fez com as perguntas do Livro dos Espíritos. Quando ele começa a perceber que havia algumas manifestações inteligentes, essas manifestações teriam que ter uma causa inteligente. Que causa inteligente era essa? Quando um fenômeno de materialização materializava um documento com um alto teor filosófico, quem escreveu aquilo lá? Da onde veio aquilo lá? Se era um laudo de um texto que mostrava um fundamento filosófico consistente, que ideia inteligente havia escrito aquilo? Como aquilo surgiu? Né? Bom, outra característica, ser objetivo. Porque ele verifica, ele tem o fato, estabelece uma procura, uma hipótese para explicar aquele fato, tá? E ele vai aproximando a sua hipótese da verdade à medida que novos fatos vão contribuindo, mostrando que aquela hipótese é verdadeira ou é falha. Então ele questiona o fato, existe o fenômeno, questiona, ele cria a hipótese para explicar o fato, e aí ele começa a testar o fato, para ver se a sua hipótese é verdadeira. Depois de uma série de testes, de experimentações, e aquela hipótese continua sendo verdadeira, ela passa a ser considerada como a verdade para aqueles fatos que ela está analisando. Bom, uma coisa, eu vou pular um pouco, senão a gente fica de novo só aqui. Falível é outra característica importante. Ser falível é não ser definitivo. Olha a diferença quando a gente viu do fundamento do conhecimento teológico. É a verdade absoluta. É inquestionável. Aqui não, é falível. O conhecimento científico, ele é falível. Ou seja, pode existir um novo fato que venha a negar aquela hipótese que você criou. Ela explica muito bem uma série de fenômenos, mas ela não explica todos os fenômenos. E isso faz com que você precise rever a sua postura, rever o seu conhecimento, ampliar a sua hipótese, para que ela passe novamente a ser verdade. Tá? E a outra que eu coloco bem, que eu acho interessante a gente discutir, é ser aberto. Não conhece barreiras que o limite, não é um sistema dogmático. Essa aqui a gente vai usar durante todo esse nosso estudo do livro. É um conhecimento aberto, não conhecer barreiras, não estabelecer barreiras, vamos questionar, vamos dialogar, vamos debater para saber exatamente, nos aproximarmos do que seria uma tese verdadeira. Todas essas posturas, eu coloco aqui em vermelho, foram as posturas adotadas por Kardec quando do estudo dos fenômenos mediúnicos para a criação do Livro dos Espíritos. Bom, e aí, eu vou fazer um teste com todo mundo agora. A gente vai começar a testar o que é a verdade. 5 minutinhos no máximo. A minha pergunta é essa:
É um teste. Eu quero que todo mundo me diga, pense, olhe, quantos quadrados existem nessa figura. Quantos? Assim, vamos ver aí. Chuta um número aí, vamos ver. Quantos quadrados? Vamos exercer a nossa capacidade, o raciocínio. Vamos analisar. Nós estamos perante um fenômeno. Está aqui. E a gente vai questionar. Vamos aprender um pouco o que é usar a razão, usar esse conhecimento que a gente tem para obter uma resposta de um problema. É isso que o Kardec fez quando identificou um fenômeno, que ele não tinha explicação para aquele fenômeno. Então, primeira pergunta que eu faço, primeira pergunta é assim: quantos quadrados existem? Primeira pergunta: o que é um quadrado? Isso é fundamental. É fundamental que a gente defina o que é um quadrado para você. Quadrado tem 4 lados iguais. Sim, mas tem outra característica do quadrado que é fundamental para estabelecer. Então tem 4 lados. A gente já sabe que a figura tem que ter 4 lados. Esses 4 lados têm que ser iguais. Falta um detalhe só. Eles têm que ter, a gente fala aqui em termos de coisa, ângulo reto entre eles. Eles são perpendiculares entre eles. Essa é a característica. Aí você definiu, já sei o que é um quadrado. Tem 4 lados. Olha, um lado aqui em cima, um lado aqui embaixo, um lado aqui embaixo, um lado aqui embaixo. Ou seja, um lado aqui, um lado aqui, um lado aqui e um lado aqui. É necessário que esses lados sejam iguais. Esse lado aqui é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Correto? Esse aqui de baixo. Tamanho, olha o tamanho. Olha aqui a dimensão. O que é esse? Vamos ver então. Estou questionando. Olha como as visões diferentes de cada um. A gente está vendo como é o exercício da razão. Então vamos lá, para a gente não quero perder muito mais tempo. Todo mundo sabe e entende que isso aqui, então, poderia ser um quadrado? Por quê? Olha só, é porque o quadrado está em azul e branco. Eu não perguntei cor ainda, você está vendo como é que a gente já vai dando atributos. Olha essa figura tem esse lado de cima igual a esse lado de baixo. Tem esse lado daqui igual a esse lado daqui. São ângulos retos, tá? E tem 4 lados, é um quadrado. Por que não é um quadrado? Quem disse a você que não é? Pega uma régua e mede. É um quadrado. É um quadrado. Você vê como é que a gente começa a visualizar a dificuldade. Por quê? Existem outros. A definição de quadrado, ele coloca. São 4 lados iguais com ângulo reto aquilo. Mas eu estou enxergando de uma forma, quem disse o que eu estou vendo é igual o que ela está vendo ou o que ela está vendo. Olha a dificuldade que é a interpretação de um posicionamento. Então, o que seria certo, eu pegar uma régua e sair medindo o que está ali. Se a gente fizer isso ali, vai ver que eles têm exatamente a mesma dimensão. Todos eles são cópias da mesma figura. Tá? Só que, olha a dificuldade que cria. Se eu tivesse colocado ele só em branco, seria muito mais fácil de ver. E eu crio um fundo azul com uma beirada branca, isso já dificulta muito a interpretação. Mas eu não perguntei se era de beirada, se eu não queria, se era só a beirada quadrada, se era... Está vendo? Conforme você vai questionando a natureza, o fato,
você já vai levantando posições. Então, eu teria que refazer a minha pergunta. Eu perguntei quantos quadrados, eu poderia perguntar quantos quadrados azuis de borda branca existem nessa figura. Então, a pergunta foi mal formulada. A pergunta correta seria essa: quantos quadrados azuis com borda branca existem nessa figura? Então, até você que está questionando a natureza, tem que saber como questionar. Porque senão fica essa dúvida. A pergunta não foi bem formulada. Então, na hora que a gente vai também questionar alguma coisa, a gente precisa procurar primeiro entender a nossa pergunta. Eu estou perguntando corretamente o que eu desejo saber? Nem sempre a gente faz isso. Nem sempre. E aí a gente obtém uma resposta que não agrada. E você começa a ficar incomodado. Mas você é isso. Você quer que a tua visão seja a visão correta. Eu fiz uma pergunta errada. Cada um tem a sua resposta. Mas vamos que a pergunta certa seria: quantos quadrados iguais a esse aqui, azuis com borda branca, existem dentro dessa figura? Um número, diz aí um número qualquer. Bora, todo mundo é tímido assim? Então vamos lá contar. 1, 2. Eu não estou perguntando, olha aqui. 1 quadrado azul com borda branca. 2 quadrado azul com borda branca. Eu não perguntei se a borda era separada ou junta. Eu não perguntei isso. Presta atenção. Como a pergunta é que te dá a resposta. Então, eu não perguntei das bordas, não. Eu perguntei quantos quadrados azuis com borda branca existem. Esse é um quadrado azul? É. Tem borda branca? É. Mas esse daqui, a borda lateral é comum. Eu não perguntei isso. Quantos quadrados com borda lateral comum tem? Está vendo como a forma de você perguntar é o que você está obtendo de resposta. Então, no nosso dia a dia, o senso crítico foi feito para isso. Então, a pergunta inicial estava errada? Estava errada. E a interpretação de cada um foi em função de como ele entendeu a pergunta e como ele está vendo o fenômeno. Bom, considerando que quadrado é isso, que a gente tem as bordas comuns, isso não é, a pergunta não era quantos tem borda comum, não. Eu posso afirmar que aqui existem 16 quadrados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, correto? Resposta seria 16 quadrados? Já estamos usando a razão. Olha aí, a gente já está usando aquilo. Eu sei o que é um quadrado. É uma figura geométrica que tem 4 lados. Esses 4 lados têm o mesmo tamanho, são perpendiculares entre si. Beleza, defini. Então, eu tenho aqui, também é um quadrado. Uma figura, não perguntei quantas tem borda interna. Ele tem esse lado igual a esse lado, são 4 lados, são perpendiculares entre si. Eu tenho mais essa figura que é outro quadrado. Ou seja, daqueles 16 eu tenho 17 que está aqui, 18 que está aqui do lado, está vendo esses 4 que estão aqui, 19 esses 4 inferiores, 20 esse outro 4 aqui, e eu tenho um aqui no meio, ó, esse aqui do meio, 21 quadrados. Já mudou. A pergunta mudou. Não. Eu não perguntei igual, eu não perguntei. Quantos quadrados? Eu perguntei quantos quadrados. A pergunta é essa. Eu não perguntei quantos quadrados de borda branca, quantos quadrados. A definição? Não. Quadrado, os dois não são quadrados, as duas figuras que estão aqui são quadrado.
Eu não perguntei se eles têm o mesmo tamanho, se têm a mesma área, se têm o mesmo perímetro. Eu não perguntei isso. Quantos quadrados, olha a pergunta, quantos quadrados existem na figura? Eu não estou perguntando quantos quadrados de borda branca, quantos quadrados azuis, quantos quadrados de área tal. Eu não perguntei. A pergunta está aqui, ó. A minha pergunta continua sendo aquela lá ainda. Quantos quadrados existem na figura? A gente já contou 21. O total é 21? Continua sendo um quadrado. Correto? 3 com 3, tem o mesmo lado. Então eu tenho mais um, 22, 23, 24, 25, correto? E tem o quadrado final, que é o 26. E tem o grandão, tem 27. Tem 3 fileiras aqui, ó. 3 com 3. Aqui, 4 com 4. Tem um grandão, tem um grandão. Está vendo? Uma simples coisas, como é que é? E aí vem o que a gente vai entrar nesse livro. À medida que você vai esmiuçando, você tem que ter clareza. Eu vou voltar aqui, talvez eu precise voltar aqui, só para ver uma coisa aqui. Olha só. Característica do conhecimento científico, claro e preciso, para evitar ambiguidades na sua utilização. Gente, essa é uma das características que é mais difícil, porque na hora que você chama algo de A e algo de B, você está fazendo uma definição, ela tem que ser muito clara. Então, aí, todas as perguntas que nós colocamos aqui, foi porque eu não fui claro e nem preciso naquilo que eu queria. Então, é uma postura que tem que ser avaliada. Isso agora a gente vai colocar, deixa eu passar aqui, um teste simples, você vê como é que já sai. Bom, e a gente vem adentrar, mais uma vez, eu ainda não vou conseguir sair da primeira introdução do livro, acho que a próxima aula ainda a gente fica um pouco sobre isso aqui, porque tem mais coisa. A gente vai entrar nessa postura, Kardec ele usou do método científico, fortemente, todo o embasamento da doutrina espírita está baseado no método científico. E eu separei algumas frases, algumas ideias, que principalmente da Gênese que eu busquei, onde ele coloca isso. Ele diz na Gênese, no item 16 do capítulo 1, o Espiritismo e a ciência se complementam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo, sem a ciência, faltaria o apoio e a comprovação. Então, a gente tem que ter esse critério, essa postura na nossa análise de tudo aquilo que acontece, que transcorre ao nosso lado, inclusive dentro da postura, dentro da casa espírita, dentro dos nossos estudos. Então, estar com a mente aberta ao novo conhecimento, mas estar constantemente fazendo uso da minha razão, questionando esse conhecimento. É fundamental, isso é ser espírita. Então, se eu digo e falo, tem que aceitar, é desse jeito, eu estou sendo dogmático. A pergunta pergunta, por que isso? E às vezes a gente fica sem saber responder, porque não tem fundamento, não tem base, não tem dentro dos fundamentos da doutrina, aquilo não tem consistência. Exemplo típico que eu sempre citei, a gente já debateu aqui, a questão de fluidificar água. É preciso que o recipiente esteja aberto ou pode estar fechado? Tem que ser um recipiente de vidro ou pode ser metálico?
Tem que, se for de vidro, é vidro claro, transparente, ou pode ser vidro escuro. A gente vê de tudo tentando explicar e argumentar alguma coisa que tem. Outro ponto extremamente polêmico que a gente vê muito, o passe é só uma imposição de mão ou ele tem todo um gestual associado a essa imposição? Questionamentos. A gente tem que começar a procurar entender, inclusive para poder explicar. O fato da imposição é um tipo de passe, o fato de ser o passe já com movimentação é um outro tipo de passe. Mas procurar argumentação, aonde está isso? Da onde veio isso? Quem definiu isso? Aonde eu posso encontrar alguma coisa sobre esse aspecto? E não dizer, tem que ser assim e acabou. Eu já conheci, já fui em alguns lugares assim, vi isso, eu já vi acontecendo em que a pessoa fala para mim, não tomo passe com aquela pessoa não, porque o passe dela é fraco. Ela só fica com a mão assim em cima, não vai não, eu gosto daquele passe que esparrama energia no corpo todo. É um posicionamento, é uma questão pessoal, é como ela vê, como ela sente. Então, ao se sentar para tomar o passe, em que o médium só faz por imposição de mão, naturalmente ela se torna reflexiva àquela energia que está fluindo, tanto quanto se houvesse a movimentação. Por quê? É um posicionamento meu, e o passe dele é fraco. É comum, isso é muito, muito comum a gente ouvir essa postura, né? Então isso a gente vai analisar muito dentro do contexto do nosso livro, desse livro. São essas bases que vão ser dialogadas entre o André Luiz e a gente, trazendo um pouco desse questionamento. Deixa eu colocar outro aqui. Por exemplo, outro fundamento também. Desculpa, aqui saiu antes, veio antes aqui, vai. Outro também, que está na Gênesis, no item 55 do capítulo 1, na edição 36ª de 1995 da FEB. Caminhando a par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Porque, se novas descobertas se lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Olha a segurança dessa afirmativa. Ele não disse a verdade está com o que eu coloquei na minha tese da doutrina espírita nos 5 livros fundamentais. É só ali que está a verdade. Ele não disse isso. Ele coloca na Gênese dizendo: o Espiritismo jamais será ultrapassado. Por quê? Porque ele é fechado, ele é dogmático, ele é o final de todo o conhecimento? Não, ele não disse isso. Olha a diferença daquela postura lá do conhecimento teológico fundamental. Ele não disse isso, é infalível, ele disse jamais será ultrapassado. Por quê? Se novas descobertas se lhe demonstrasse estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Ou seja, é uma base do conhecimento científico. Ao serem questionados os fenômenos e uma situação nova se demonstra em que aquela hipótese não consegue explicar e surge uma nova hipótese ampliando aquele conhecimento, o Espiritismo absorve aquela nova verdade, incorpora aquela nova verdade. Olha a diferença do que a gente está no nosso dia a dia. Então a gente vai percebendo que ao conhecermos mais a doutrina, as obras subsequentes às obras de Kardec, todos os livros, as informações começaram a ampliar essa base de conhecimento, de tal forma que a doutrina se expande, absorvendo essas novas fronteiras do conhecimento,
ampliando o seu campo de atuação e modificando quando alguma coisa contestar aquilo que está na base da doutrina. Eu frisei bem em vermelho e deixei: se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Essas palavras do Kardec na Gênese. Isso em 1858, acho que a Gênese é de 58, 60, alguma coisa, 100 anos atrás. Olha a segurança do que ele está falando. Então, ele não disse que o Espiritismo é infalível, ele disse que jamais será ultrapassado, porque a dinâmica do processo da doutrina espírita faz com que ela se modifique, se amplie, vai assumindo esse novo conhecimento. E é por aí que a gente vai começar a estudar o livro do André Luiz. Esse livro, ele traz a base da doutrina e ele leva a gente a questionar muitas coisas, talvez, que a gente aceite como verdade absoluta. Eu prefiro parar por aqui, porque a gente teria mais umas quatro telas de PowerPoint, que é a orientação do Emmanuel sobre o livro. E eu prefiro que a gente continue e a gente converse um pouco. Agora aqui são 5 minutos a mais do que correr demais. Eu tenho uma questão, eu não tenho pressa para as coisas. Eu acho que a qualidade é mais importante do que a quantidade. Então a gente está na primeira parte do livro, na apresentação do livro, talvez a gente faça em 3 aulas. Então minha perspectiva é que esse livro a gente debata muito mais. Então aqui eu encerro hoje a aula e a gente começa a debater um pouco sobre esse aspecto que a gente foi conversado dos questionamentos de cada um. Então não tenham medo de questionar quem quer que seja e até a si próprio, porque isso faz parte da postura do espírita. Uma vez eu tive a chance de uma manifestação com um grande médium, e eu perguntei isso, assim, mas eu não me acho espírita, porque eu duvido de tudo. Então, quando eu presencio determinadas situações, a primeira posição minha é aquela questão disso, será que eu estou sendo enganado? Ele disse, mas isso é da sua natureza, isso é da sua natureza, você faz isso constantemente, por que seria diferente dentro da doutrina? Ele falou, isso é extremamente importante, você ter o critério de análise crítica de tudo o que acontece é fundamental. Então, já passei por algumas experiências, a gente vai ter chance de comentar algumas coisas impressionantes dentro da fenomenologia espírita. Já vi reunião de materialização, já fui em reunião que eu fiquei assim impressionado com a qualidade e sempre duvidando, o que mais me deixava, mas eu não posso, eu vendo aquilo, mas será que eu não estou sendo enganado? Aquilo é da natureza, e talvez seja da nossa natureza começar a questionar também. Então, ao presenciarmos determinadas situações, determinadas posturas, ter a análise crítica, mas espera um pouco, a análise é uma coisa, o que talvez a gente faça é a crítica negativa, é aquela coisa crítica destrutiva. Vamos debater, vamos conversar, vamos dialogar. Isso amplia o nosso conhecimento e só engrandece mais a postura. Esse é o ambiente que o Instituto foi criado pelo seu Deolindo. O debate, o questionamento, o entendimento para que a gente assimile e vivencie essa experiência.